Sabe aqueles problemas que a gente passa e parece que ele não tem fim? Parece que o mundo acabou, dá um desespero. Eu acho que você que está me ouvindo já passou por algum momento assim, né? Lembre aí. Desesperador, que você falou, pronto, agora a casa cai, agora o negócio pegou feio mesmo. Se não passou, vai passar, porque a gente está nesse mundo, né? A gente é sujeito às coisas. Eu não posso controlar o que o outro faz comigo, não. Ele vai fazer o que ele quiser. Eu posso controlar e administrar como eu escolho reagir a isso. Aí sim. E até aprender isso também foi muito sofrimento, muita luta. Mas essa questão da nossa postura, do nosso posicionamento, ele muda tudo. Ele muda tudo. Então, mesmo que o problema seja muito difícil, quando Cleo, tenho uma prática quando o problema está... Apesar que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor na minha vida, depois que eu comecei a passar pelo processo das constelações, autoconhecimento, eu nunca mais tive problemas gigantescos, assim, que ou eu cresci, aumentei o nível de percepção, ou os problemas realmente diminuíram, porque eu não consigo mais imaginar aqueles rolos horríveis que eu entrava. Eu entrava em cada situação que eu falei, não é possível, como é que eu entrei nisso? Meu Deus, eu não acredito. Então eu passei a ficar mais no meu lugar, ser mais merecedora, e aí eu tem muitos anos que eu não tenho um problema que tira o sono, que seja assim, né? Mas eu já tive assim coisas assim que eu falei, Senhor, me tire desse planeta porque eu não consigo resolver isso. Era uma coisa tão grande assim que eu falei, não é possível, assim, é horrível. Então, se você já passou ou está passando, ou talvez ainda vá passar, né? A gente não sabe, eu não sei qual é o nível de consciência que você está. Tem uma coisa que eu fiz nos últimos problemas que me acometeram, que eu fui acometida, bem profundo, que foi assim. Eu aprendi isso no livro do Napoleão Hill, não me lembro o livro agora. Eu escrevi o problema, deixa eu ver se eu me lembro agora, gente, qual que foi o último problema grande? Acho que foi com um imóvel que eu fui vender. Eu sempre comprei imóvel, aí dava uma arrumada, vendia. Comprava, vendia. Aí depois eu deixei de aluguel alguns, depois deixei só 2. Aí eu sei que quando eu fui vender uma casa que eu tinha, a pessoa que estava no aluguel é minha amiga. E ela ficou muito chateada comigo porque eu estava vendendo a casa. E aí deu um problema, foi uma coisa assim que pra mim foi muito sério. Nossa, eu me senti assim, me senti derrotada, fracassada, cansada mesmo de lutar. Nossa, eu me senti muito cansada. E aí eu falei assim, vou fazer essa dinâmica aqui que eu aprendi no livro. Aí eu escrevi no caderno todas as situações que estavam acontecendo, quem estava envolvido, o que tinha acontecido. Eu não queria dar prejuízo para ninguém, prejuízo que eu falo de fazer a pessoa sair antes da hora, aquela coisa toda. Prejuízo financeiro eu não tive. E nem dei ninguém também. E aí eu falei, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo uma pessoa não confiável, eu tô me sentindo assim, a fulana falou isso, a outra ciclana entregou assim, e eu escrevi tudo. E aí eu escrevia aquilo como se fosse eu falando para Deus também, né? Eu fazia dessa forma. Aí escrevi. Ai, gente, quando eu tava escrevendo assim, saía tantas palavras que eu não sei de onde vinha. Eu só sei o seguinte: pegue o papel e a caneta e comece, porque vai acontecer. E saiu de dentro de mim uma angústia muito grande quando eu terminei de escrever. Aí o Napoleão Hill fala que a gente tem... Já até falei isso aqui em um devocional para vocês, né? O Napoleão Hill fala assim: escreva o problema, depois você escreve três possíveis soluções para ele. 3 possíveis. Aí eu escrevi 2 e já fiquei satisfeita, nem escrevi a terceira. E eu falei, meu Deus, olha, poderia ser essa solução aqui. Mas é claro que eu tinha que escrever solução
como se não tivesse nenhum impedimento, como se fosse o mundo do País das Maravilhas. Aí eu escrevi, mas não tinha como eu agir daquele jeito mesmo, naquela solução, mas aquilo ali me abriu muitas possibilidades. Aí eu falei, quer saber? Vou deixar essa casa pra lá, não vou fazer nada com ela não, deixa ela como tá mesmo, e aí eu mexo de outras coisas. E aí eu fiz isso, e apareceu outras coisas pra eu fazer, e pronto, funcionou, tá lá até hoje a casa alugada, não mudei nada. Então, é uma ferramenta muito importante que a gente tem, né? Que a gente pode tirar. Eu vou trazer aqui para vocês, nos devocionais, bastante experiência dessa, porque quando eu conto uma história para você, que eu faço uma parábola, ou uma metáfora, ou uma analogia com alguma coisa, ou a minha história, você não esquece. Você não esquece, você consegue botar em prática na hora que você estiver no perrengue. Então eu vou trazer mais assim, para vocês poderem se conectar com isso. Então, se você estiver passando por um problema muito difícil, que você fala, pronto, agora eu não sei, né? O que eu faço? Faça isso. Escreva, deixa sair. Quem tem o meu livro, eu tenho um livro chamado, o nome dele é Livro da Prosperidade, ele é em forma de apostila, caderno, né? Tem 200 páginas e é bem pesado. O pessoal recebe em casa, quando eles querem, tem que pedir aí para a Daiane. E aí ele tem em torno de 15 folhas no final, só para você escrever algumas coisas, só que são grandes, né? Frente e verso. Nele tem uma dinâmica, como resolver qualquer situação conflituosa. E aí tem aquela declaração lá. A maioria que está aqui no grupo, gente, a maioria das pessoas que participam desse grupo já fizeram atendimento comigo, ou curso, ou já compraram algum material meu. Então, elas sabem do que eu estou falando. Elas têm uma dinâmica que ela tem uma declaração que você escreve as questões e coloca a mão em cima e fala aquela declaração. E aquilo ali é tão poderoso que eu falo, Senhor, olha, é algo inexplicável. O como Deus ele se dá pra gente quando a gente se coloca em posicionamento da fonte, né? Você não precisa estar preparada, estar maravilhosa, estar perfeita para Deus usar você, não. Você só precisa se colocar em movimento. Quando você encaminha esse áudio para alguém, você está se colocando em movimento. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai dizer assim, poxa vida, se ela me mandou esse áudio, eu posso falar com ela sobre alguma coisa que eu esteja passando. Ali você vira boca de Deus para a pessoa. E quando você supre alguém, você é suprido primeiro. Por que eu faço os devocionais? Para eu ter comunhão com Deus. É para eu ter uma comunhão melhor, né? E também eu já orava pelos meus clientes. Eu sempre oro antes de cada atendimento. Eu já tinha essa conexão. Antes da pandemia, eu fazia muitos eventos presenciais no Brasília Shopping. Já palestrei lá pela ACDF, Associação do Distrito Federal. A Associação Comercial do Distrito Federal. Então, lá no Terraço Shopping, ai, gente, qual é o outro? Pátio Brasil, o do Lago Norte, que eu esqueci o nome. Então, assim, já fiz as palestras lá e eu fazia muito evento presencial antes da pandemia. Muito mesmo. Viajava bastante. Quem tá aqui no grupo há muitos anos sabe, que já me acompanhou, né, pelo Instagram. Viajava muito, dava palestra. Aí depois eu entrei numa época que eu queria me aperfeiçoar, terminar minhas pós-graduações, terminar as coisas e dar um tempo. Aproveitei a pandemia para isso, viajei para a cidade da minha mãe, fiquei 1 ano lá em 2019 até 2020 e aí retornei para Brasília 2020 e aí escolhi ficar mais cuidando de mim mesmo. Mais do meu interior, mais do meu conteúdo, da minha verdade, da minha saúde, para poder depois voltar com os eventos presenciais. Eu gosto bastante dos eventos presenciais. Então, tudo isso eu fiz os devocionais para mim. Eu fiz os devocionais para eu passar por esse momento que eu queria. Eu tô passando por um momento Sabe quando você bota o casulo, tá lá todo líquido? E aí depois ele vira uma borboleta, voa, né? Então eu tô passando por essa fase de casulo mesmo. Muitas amigas e empresas falam, meu Deus, por que você não vem fazer treinamento aqui? Por que você não vai isso? Eu digo assim, ainda não está na minha hora, deixe-me aqui. Então, talvez esse problema que você esteja passando é para você tirar um tempo mesmo, sabe? Para você descansar, soltar essa situação. Soltar, porque às vezes a gente quer segurar com a mão, com o pé. Solta, não toma nenhuma decisão não. Cléo, eu vou ou não vou? Eu fico, não faz nada. Só solta. E ora todo dia, pode ser com esse devocional ou sozinha, com alguma coisa.
agradecendo, qualquer coisa que te leve, que eleve seu espírito, porque você vai colher muitos frutos disso, viu? Não é rápido, mas é certeza que dá certo. Respira profundamente, lembrando de compartilhar com no mínimo 10 amigas nos seus grupos também. Lá no Instagram tem um post 365, diga lá o que você aprendeu desse áudio, como que foi para você. E vamos orar junto comigo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Você pode pausar o áudio e fazer 4 respirações com a cabeça levemente para cima, profundamente, sugando o ar, segurando e soltando. Espírito Santo, como é bom estar em tua presença aqui novamente. Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor traduz as nossas orações como está escrito na tua palavra. Então nós confiamos nessa tradução. Se eu for esperar eu saber orar para eu falar contigo, eu não vou orar nunca. Então estamos aqui com o nosso coração aberto para falar e para ouvir o Senhor durante o resto do dia. Para ouvir o Senhor através de alguém, de uma postagem, de um áudio, de uma reflexão, de uma voz interna. Eu sinto o Senhor falando muito comigo e eu sou muito grata por isso e que eu possa nesse dia ter mais a minha intuição aguçada em Ti. Essa oração que eu estou fazendo, essas pessoas que falam, que estão concordando comigo, sim e amém, elas também recebem. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas agora que está ouvindo esse áudio. Que cada pessoa que está ouvindo esse áudio saiba, tenha certeza e convicção que tem um anjo ao lado dela, protegendo, guardando, às vezes instruindo, livrando do mal. Essa é uma promessa da Bíblia, dará ordem aos seus anjos. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós damos ordem aos nossos anjos que nos protejam, que nos guarde, Senhor, que nos oriente no que a gente não está enxergando. E desde já, nós já agradecemos pelas ações dele na nossa vida. Senhor, esse problema que essa pessoa vai escrever, que o Senhor mesmo esteja conduzindo essa caneta. Que o Senhor mesmo faça fluir palavras para que ela se sinta conectada, se sinta aliviada com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós já agradecemos pela nossa saúde estar blindada, por termos dinheiro sobrando e com tranquilidade e abundância, pelo nosso casamento estar abençoado, próspero, por estar com comunhão e intuição em Ti. Já agradecemos porque a nossa casa, a nossa família está tudo conforme a Sua vontade. Essa última oração que eu faço, ela é pela fé, tá? Porque muitas mulheres aqui não são casadas e nem têm interesse, mas as que são ou têm interesse, pode orar assim, tá bom? E se você concorda, você fala assim: eu concordo com a oração da Cleo, porque a Bíblia diz que o que 2 ou mais ligar na terra terá sido ligado no céu e desligado também, tá? Constantemente a gente desliga aqui coisas que com certeza é reescrito. Que você possa ter um ótimo dia e até amanhã.